Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então, é com muita satisfação que nós vamos dar início novamente aos nossos estudos, às nossas reflexões, aqui na Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes. Então, toda segunda-feira nós estreamos um material novo que fica gravado tanto no YouTube quanto no Facebook. E lembrando também que nós temos as nossas palestras presenciais, toda quarta e todo sábado às 19 horas, tá bom? Então convido a todos que fechem os olhos. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de instrução, para nós nos libertarmos dos nossos vícios, sempre conquistando as nossas virtudes, através da evolução moral. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, dando continuidade ao estudo do livro, então, Caminho Espírita, hoje nós estamos no título 66, Libertação Espiritual. Olha que tema bacana! Então, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que estão conhecendo aí as nossas palestras, nós estudamos, nós elegemos esse livro agora, Caminho Espírita, para nós estudarmos capítulo a capítulo, e já estamos no capítulo 66. E esse tema é muito interessante, da libertação espiritual. Então, eu vou colocar o texto para vocês. Aí eu peço licença, eu vou me retirar, a imagem, porque eu vou deixar somente o texto para nós fazermos então a leitura em conjunto, tá bom? Então peço licença e vai ficar apenas o meu áudio. Então vamos lá. A criatura terrestre pode realmente manobrar vantagens que não conquista, comer o pão que não produz, cruzar caminhos que não talha, ampliar processos de reconforto que não inventa. Todas essas operações consegue a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra e onde a luz. Devemos convencer-nos, no entanto, de que, para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. É por isso que somos chamados na doutrina espírita a estudar, instruindo-nos e, pela mesma razão, advertiu-nos Jesus de que apenas o conhecimento da verdade nos fará livres. Então, se aspirarmos assim à conquista da emancipação espiritual para a imortalização, é forçoso que cada um de nós desenvolva com esforço próprio as sementes da verdade que traz consigo. Então, voltando, olha só, meus irmãos, que essa lição trouxe para nós. Que nós devemos, para nos libertarmos então dos vícios, de todas essas procedências que nós ainda não entendemos, não compreendemos, às vezes tomamos atitudes sem pensar, Vamos conquistando cada vez mais através das instruções morais, nós vamos conquistando essa liberdade. Como diz Jesus, Coloquei aqui a frase para vocês. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então ela vai nos libertar das algemas do egoísmo, vai nos libertar
da algema, da fúria, da incompreensão, justamente da vaidade, de todas essas amarras. Então, esses conhecimentos que o Cristo trouxe para nós, vai cada vez nos libertar disso, vai nos transformar um homem novo, uma mulher nova, rumo à evolução. E, falando em conhecimento, em instrução, trouxe aqui para todos vocês, toda a obra da doutrina espírita, do Pentateuco espírita, da base da doutrina espírita. Essa é a base. E depois nós vamos ver inúmeras obras que complementam esta base. Como nós vamos ver, mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier, que engrandece esse conhecimento. Vamos ver livros psicografados por Divaldo e outros autores. E é justamente a fé na instrução e a fé que eu tenho pela doutrina espírita, por isso estou aqui hoje falando com vocês, por isso que eu estou ajudando e auxiliando a Associação Espírita Seara de Jesus, pois acredito nesses conhecimentos. Esses conhecimentos, como nós colocamos aqui, a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec, editada por mais de 200 espíritos de alta hierarquia. Então essa doutrina é dos espíritos, não é de Kardec, é dos espíritos. Os espíritos que auxiliaram, Kardec fez um trabalho magnífico, onde organizou, esquematizou, realizou todas as perguntas e questões do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita tem como base, então, a compreensão da realidade espiritual. E justamente a busca pelo progresso moral e pelo progresso intelectual. Então, como o tema de hoje, da libertação. Então, para atingir justamente essa libertação espiritual, o estudo desempenha um papel fundamental da vida, então, do espírita, pois possibilita a assimilação desses princípios e conhecimentos que norteiam essa filosofia. Mas o estudo desta doutrina não se limita apenas na simples leitura dessas obras, pois essas obras, elas não devem ser lidas apenas como um romance, de ler. Essas obras é um convite a uma reflexão, a uma análise crítica e absorção desses ensinamentos contidos nessas obras. E, obviamente, como eu já disse para vocês, as demais obras também, psicografadas por Chico e outros. Então, esses livros são bases de estudo constante, sempre colocando como referência todas as questões do Livro dos Espíritos, aí das 1019 questões do Livro dos Espíritos, vão desdobrar essas outras obras aqui, como vocês estão vendo. Então, esse estudo aprofundado da doutrina espírita, ela vai nos proporcionar um conhecimento sólido dos fundamentos doutrinários, Mas nesses ensinamentos doutrinários, nós vamos ter como base a existência de Deus, a imortalidade da alma e a comunicação entre os encarnados, os vivos, e os desencarnados, os mortos. Estou falando isso para aqueles que estão se deparando agora pela primeira vez com as nossas palestras da doutrina espírita. Além disso tudo, que é muito importante, que nos traz o conhecimento da lei de causa e efeito, que toda ação nossa haverá uma reação do mesmo efeito. E outros pontos, é claro, que agora não temos tempo para
falar de todos esses pontos. Então, esse conhecimento, meus irmãos, vai nos permitir, então, que compreendamos a base da doutrina e vamos desenvolver, então, dessa forma, uma visão mais clara sobre a vida espiritual. Sobre a vida espiritual com relação, então, à vida material. E além disso, que é muito importante frisar, além disso, o estudo da doutrina espírita, ela vai auxiliar na compreensão das leis morais que regem a vida, que é o livre-arbítrio, muito importante a caridade, a verdadeira caridade. Na caridade, desenvolver justamente o perdão, compreender a necessidade do perdão e não podemos esquecer, é claro, do princípio da reencarnação, da pluralidade das existências. Então, conhecendo todas essas leis, o espírita vai tornar-se capaz de analisar as suas próprias ações. Ele vai entender as suas responsabilidades perante a vida e buscar uma transformação moral, caminhando em direção, então, a essa evolução espiritual. Aí que vai começar esse processo da libertação espiritual. É justamente através da transformação moral, da reforma íntima. Então, esse estudo doutrinário possibilita, então, uma compreensão mais profunda dos desafios que enfrentamos. Então, nesse planeta escola, nessa oportunidade que nós estamos tendo de evolução encarnados. Então, ao entendermos, então, que a vida, então, é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, nós vamos compreender que as dificuldades são momentos de superação e elevação. Mas só vamos compreender isso através, então, dessas reflexões e do estudo. Então, esse estudo nos ajuda a encontrar respostas e soluções para todos esses desafios. Além disso, ele vai nos encorajar a trilhar o caminho da busca constante pela melhoria, então, moral e intelectual. Mas, meus irmãos, não é fácil a reforma íntima. Ela dá muito trabalho, como nós estamos colocando aqui. Você tirar todas essas asperezas do orgulho, da vaidade e de outros vícios não é fácil. Tem que ser um trabalho constante, meus irmãos. Não é fácil. Mas esse é um passo, então, indispensável para todo aquele que quer ser verdadeiramente livre. Então é somente por uma investigação minuciosa das nossas próprias crenças, num exame sério da nossa consciência e uma análise de todas essas causas das ações e das suas consequências. Aí nós vamos descobrir o que estamos criando, então, para nós mesmos. Aí nós vamos perceber, então, que cada um, então, dessas situações que constituem o princípio da nossa conduta, das nossas ações infelizes, das nossas ações errôneas, vamos dizer assim, são causa da nossa infelicidade. Aí nós não vamos culpar ninguém, muito menos a Deus, pelos nossos erros. Nós vamos descobrir que nós mesmos, pela falta de conhecimento, por estar presos a essas paixões, que nós estamos infelizes. Então, lógico que todos nós concordamos que não é fácil, não trata de um movimento fácil. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos nos conhecendo, nos analisando, nós vamos descobrir coisas que muitas vezes queremos esconder, às vezes até de nós mesmos. Até de nós mesmos.
que não temos nem prazer em confessar a um terceiro. Mas é nesse momento que nós devemos aplicar a severidade para conosco. Aí que nós vamos começar justamente a transformação interior, a transformação para uma mudança das nossas atitudes, pensamentos e principalmente dos nossos sentimentos. E lembrando dessa questão da transformação, desculpa, meus irmãos, nós vamos encontrar no capítulo 17, item 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a ética da transformação. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Nós não vamos reconhecer o verdadeiro espírita, por uma chamada oral, se ele sabe decor as 1019 questões decor. Não! Nós vamos reconhecer, então, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E essa transformação moral é justamente uma tarefa primordial que faz nos relembrar o mestre que nos havia dito para compreender, então, melhor e fazer-nos aprofundar ainda mais naquilo que naquele tempo, no tempo de Jesus, não tínhamos como entender, que a humanidade não tinha como entender naquela época a lei de reencarnação, que hoje nós compreendemos com mais facilidade, a lei de causa e efeito, a pluralidade das existências, o valor da prece. Então, essa série de fatores que a civilização outrora não conseguia, agora através do refinamento desse planeta escola, da nossa humanidade, agora nós temos condições de compreender melhor, graças justamente à compreensão desses ensinamentos morais. Então, colocamos aqui para vocês essas nossas referências, além, lógico, do nosso mestre amigo amado Jesus, a referência da nossa doutrina espírita. Está aqui para vocês. Kardec, Chico, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, todos os nossos ícones, para mostrarmos que nós temos que amai-vos, como diz Kardec, amai-vos e instruí-vos. Amai. Além de nós termos esse conhecimento, nós temos que passar o amor através da caridade. Então, a libertação através da instrução, através dos livros, dos vídeos no YouTube, no Facebook edificantes, das palestras, todos essas oportunidades de aprendizado, visando também refletir sobre aquilo que é o ponto mais importante da nossa libertação, que é justamente essa evolução moral. Então, quando a nossa vida se converte na mensagem viva dos ensinamentos morais, dos ensinamentos do Cristo, lógico, a partir do nosso zelo, do nosso empenho em desenvolver todas as sementes destas instruções, aí nós vamos recebendo a partir dessas leituras, a partir do que nós vamos ouvindo numa palestra, para que cada um de nós possamos pensar justamente nas nossas reflexões íntimas e como nós vamos lidar com todas essas sementes que nós estamos recebendo. Então, através desses dois grandes braços, do amor e da instrução e consolo, através desses dois grandes braços, nós vamos conquistar justamente essa libertação espiritual, como trata do nosso tema. Então, vale lembrar, meus irmãos, uma coisa muito importante também, cabe ressaltar, que todo conhecimento vem sempre acompanhado de responsabilidade.
Então, se nós estamos agora mais informados quanto à verdade, quanto à moral do Cristo, quanto à lei divina, quanto às leis morais que regem a nossa vida, também de nós é esperado, como Jesus disse no Evangelho, a quem muito é dado, muito é cobrado. Aí nós não temos como falar, eu não sabia. Não, nós já temos o conhecimento, agora precisamos colocar em prática. Por isso aqui que nós destacamos do livro Religião dos Espíritos, no capítulo 80, que fala sobre a doutrina espírita. Olha só que bonito. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sinta em reajustes depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. E espírita deve ser de teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combate contigo mesmo. E além disso, não podemos deixar de destacar que não é fora do espiritismo não é salvação. Fora da caridade não há salvação. Por isso que foi dito, amai-vos e instruí-vos. Então nós temos a instrução e o consolo. Isso juntos nós podemos justamente desempenhar a caridade para nós nos libertarmos de todas as paixões que nos cercam ainda. Então, meus irmãos, sempre com base nos ensinamentos do nosso amigo e mestre Jesus, nós vamos então assumir o compromisso de libertação e em buscar em cada dia o nosso então aprimoramento interior. Abrir então possibilidades de melhoria na edificação de um mundo melhor, mais amoroso, sob a influência elevada da mensagem de Jesus atualizada pelos Espíritos que auxiliaram na passagem da comunicação de todos os ensinamentos que constam na doutrina espírita. Então, por isso que é muito importante esse estudo para a libertação. Nós temos na nossa casa o tratamento médico espiritual que é a fluidoterapia. Ela é sensacional. Ela equilibra os nossos centros de força, ela nos traz paz, tranquilidade e uma melhoria não só espiritual, como física também. Uma melhoria física. Certamente acreditamos piamente no resultado da fluidoterapia, mas para que surta efeito todo esse tratamento da fluidoterapia, nós sempre falamos que é necessário, além disso, a mudança de pensamento, a mudança de sentimento e a mudança de atitude. E nós só vamos conseguir isso, essa verdadeira mudança, com os ensinamentos, com as reflexões e nós colocarmos no dia a dia. Não basta só vir à casa, meus irmãos, e esperar apenas o resultado somente através da fluidoterapia. Não, é necessário que cada um de nós mude a forma de pensar, mude a forma de agir. E só conseguiremos isso através do estudo, das reflexões. Por isso que é muito importante as palestras, o estudo, esse conhecimento. Somente com o estudo, o esclarecimento, as reflexões que nós vamos mudar internamente e nos libertar de todas essas paixões, em busca sempre da nossa melhora. Então, com a imagem bonita de Jesus, encerramos essa reflexão de hoje, ressaltando a importância do estudo e da reflexão. Que Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre.
Ficam todos com Deus e tenham uma ótima semana. Que assim seja.